Salve, salve família, muito obrigado aí pela presença, todo mundo tá chegando no Flow Podcast aí, todo mundo tá ao vivo, todo mundo tá ouvindo nos agregadores aí também. Comigo aqui do meu lado tem o Monarcão, E aí, manos? mas ele não é importante não, o importante é o Edson que tá sentado aqui do outro lado da mesa, tudo bom, Edson? Tudo legal, meu. Tô mais feliz que tô no Flow aqui, né? Tá, o Edson, cara, quem é você, Edson? Conta aí. Eu sou um cara normal, né? Mas um pouco anormal. Por quê? Porque eu sou um ufólogo, né? Eu pesquiso o fenômeno OVNI, objetos voadores não identificados, desde 1981. Ou seja, tô 37 anos já nessa caminhada aí, pesquisando esse fenômeno interessante, insólito dos discos voadores. Que a gente já tá interessante, conversando aqui sobre eles há um tempão Isso. e tamo Exato. aqui. Na verdade, a gente tá ouvindo você falar há um tempo que a gente tá assim, cara, eu pelo menos assim, caralho, essas paradas aqui é tudo. Olha o que tem nessa mesa hoje, né? Verdade, a gente tem vários exemplos de evidências. Várias evidências, várias paradas aqui. Tem foto, pouso, né? Tem fragmentos de objetos que explodiram, objetos que caíram, documentos oficiais. E o negócio de OVNIs, alienígenas, tá em alta, na minha opinião. Ou pelo menos eu vejo. Eu acho que a gente tá chegando num momento que a tecnologia permitiu a gente explorar, tipo, não ter mais dúvida de certas coisas, né? Todo mundo tem uma câmera, todo mundo pode captar um OVNI. Tem uma galera já que sabe que a Área 51 existe, a gente tava conversando, porque a gente tem os satélites do Google lá mostrando fotos do Google Earth, você não pode esconder as paradas na superfície da Terra mais. E estão querendo invadir, né, a Área 51. Tem aí. quantas pessoas? Tu falou 1,5 milhão de pessoas já confirmadas. inscritos até a última vez que eu olhei lá na internet, 1,5 milhão de pessoas porque já estavam virou inscritas. meme também, Mas não né? vai, não vai, virou todo meme. mundo não. Não, Mas imagina. alguns loucos acho que vão sim. Pô, viu? se for 10%... Ou tu iria? do- Tu iria? Ó, eu não iria porque tomar lá um gás de pimenta na Melhor cabeça não. lá e correr o risco de morrer, aí Até vai perder um ufólogo bom. Até entendeu? porque, como a gente tava Mas melhor falando ficar aqui já, por trás da fonte de batalha, né? vamos como a gente ficar lá, tava ver se falando vai aqui, o que conseguir. tinha lá já foi, provavelmente. Se tinha Então, algo, já foi. a informação que nós temos, né, dentro da ufologia é que a Área 51 ela ficou muito visada. Então, os Estados Unidos já criou a Área 52, a 53, e muita coisa que estava na Área 51 já foi migrada de lá. Porque era uma área que tinha visitação de pessoas. Então, Virou quando meme fica na internet, muito né? visado, quando já vazou muita coisa de informação ali, então eles tiram para outro lugar o material, né? E o que dizem que tinha ali na Área 51? A nave de Roswell, né? Do caso de 1947, Cara, aquela então queda. eu não sei direito qual é dessa cara. Eu sei que teve, porque teve até uma zoeira no MIB e tal, do Roswell, mas eu nunca pesquisei isso, sabe? Então, o que é isso? Em O que aconteceu? Em julho, o que aconteceu? Numa cidade, Roswell, lá nos Estados Unidos, uma cidade pequenininha, caiu numa fazenda, na fazenda do Mac Brazel, um objeto voador não identificado, um disco mesmo. E aí tinham seres também, né, que ficaram ali acidentados. E aí foi divulgado aquilo na mídia, saiu até uma primeira reportagem dizendo que era um disco voador mesmo que tinha caído. Só que depois, quando os militares norte-americanos chegaram, o Major Jesse Marcel foi para lá também, junto com a equipe dele, fizeram um pente fino, tiraram tudo. Aí eles colocaram uma outra matéria no jornal, no dia seguinte, falando que era um balão meteorológico que tinha caído. Que é uma explicação clássica dos militares, né? Que até hoje, volta e meia, eles Ainda usam usa. esse jargão. O balão meteorológico, né? E aí ficou isso daí parado durante 30 anos. Depois de 30 anos, o caso voltou à tona, porque alguns militares... tendo coragem, e começaram a divulgar novamente detalhes a respeito dessa situação que aconteceu lá no Novo México, ali em Roswell. E aí foram escritos livros, uma série de coisas. Aí o que aconteceu? Passou o tempo de prescrição do sigilo desse caso, os Estados Unidos, os militares, liberaram uma documentação falando que era um projeto que eles tinham e que os seres que apareceram e foram capturados lá, que aí já estava na boca de muitos, ali muitos militares tinham falado desses seres, enfermeiros também que participaram, eles explicaram esses seres como bonecos que eles jogaram a bordo de aviões, né? E aí quando caiu lá, o pessoal pegou aqueles bonecos e falaram que eram os tripulantes. Que eram Nossa, seres. mas é meio Então, assim, desculpa esfarrapada demais. então, mas isso aí. geralmente os militares dão umas desculpas assim ridículas.
Sabe o caso Varginha? Os brasileiros... Então, É. eu tava... A gente tô com uma foto aqui do ET de Varginha. E uma coisa que chama a minha atenção pra caramba... E aí você vai me ajudar aí. Por que todo mundo é humanoide, cara? Existe uma explicação? Alguém tem alguma ideia de por que todo mundo, todos os ETs são Não parecidos são humanoides? todos, tá? 80% dos casos é humanoide. Ah. É aquele tipo alfa baixinho, cabeçudo, com olho preto, Tipo né? alfa, o que Tipo isso quer alfa. dizer? É, Desculpa, Edson, é que eu sou completamente... É a nomenclatura Ah. que se dá para seres que são avistados, que são esses baixinhos, Esse aqui é cabeçudos. Esse de Varginha é um alfa? Não, esse seria um delta. Um delta? Um delta. Por quê? Peraí que eu vou chegar no delta. Tá. Vamos falar primeiro do alfa. O alfa é 80%. 15% dos casos são beta. O que é o beta? É parecido com o ser humano. Se vestir um terno aí, entra na festa tranquilamente. Sério? Entendeu? Se botar um boné aí, uma roupa descolada, Entendi. vai na balada, entendeu? Então, são seres bem parecidos conosco, os betas. Será que o E Igor é um desrespeito- beta Será que eu sou um disfarçado? Vai saber, né? Eu sou um alfa. Eu sou um macho alfa. E aí, e aí o que acontece? É 15% os betas. Depois você tem alfa, beta, o gama. O gama são seres com corpo coberto de pelos. O robô são seres mais bizarros. E o delta, a gente já fala que é a criatura de Varginha, que é um tipo que não é tão comum, mas que já apareceu em alguns casos. E depois tem outros casos aí que são seres energéticos, né, que lembra até fantasma, essas coisas, né? Porque são luz. Então, hologramas, também tem alguns casos aí de hologramas. Então, a tipologia de seres ela é bem variada, mas a maior parte é o alfa, tá? No caso Varginha... Mas todo mundo tem duas pernas, dois braços. Tem. Não tem um que tem uns tentáculos? Tem alguns casos assim, mas são bem raros. Esses tá? são aqueles que um você falou que são os percentual- diferentões? delta, aí já é pra lá. Entendi. É um percentual muito pequeno. Tá, a maioria tem maioria- um corpo parecido com o ser humano. Parecido com o ser humano. Faz sentido ser isso? Os caras serem parecidos com o ser do humano? beta, Talvez. o beta teve alguns casos, por exemplo, em Belo Horizonte, que é o caso Sagrada Família, que foi no bairro de Sagrada Família. Na verdade, eles eram beta, mas eram altos, bem altos. Os caras achavam que era santo. E eles eram cíclopes, só tinha um olho. Entendeu? Tinham o capacete e tudo, mas só tinha um olho. É um caso clássico, foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira também na época. Que na ano década que foi de isso? 60. 69, 60 se não me e falha a pouco. memória. Entendi. O que aconteceu nessa então, parada? mas deixa eu só te falar de Varginha. Verdade, a gente tá falando de Varginha. A gente tá falando lá dos seres, né? Então a gente ia falar, a gente ia começar sobre falar, você ia começar a falar sobre Varginha, e eu chamei a atenção que todos eles me parecem ter, todos que eu já vi, me parecem ter duas pernas e dois braços e sei lá. Isso, então. Pareceu. No caso de Varginha, a gente teve aí não só uma criatura, foram várias que foram capturadas. Algumas capturadas com vida e outras mortas. Mas tudo parecido, será? Não. Um era assim, sem ter o corpo coberto de pelos e outro, ele tinha o corpo coberto de pelos. Então são claramente Embora- raças diferentes, sei lá? Não necessariamente, né? A gente até brinca, fala que era o Tony Ramos, né? Que o Tony Ramos, né, tem eu bastante sou peludo cabelo, e né? tal. Então, Verdade, você tem já bastante o variável, formato aí Tony Ramos. Dentro da raça Porque humana. os olhos vermelhos da criatura lá de Varginha, dessa peluda, era igual. Os calombinhos também que ele tinha na cabeça também era igual. Só o corpo que era coberto de pelos. Então a gente tem algumas variações. É que nem na raça terrestre. Né? Tem um que é mais escuro, outro que é amarelo, outro que é branco, mas não outro que é necessariamente pele diferente. vermelha. Sim. Então, tem às vezes dentro de uma mesma nave a observação por conta das testemunhas de criaturas diferenciadas, mas que não necessariamente são de espécies diferentes. Qual que é o consenso da galera que segue a ufologia? É que tem muitos OVNIs espalhados pelo planeta, só que a maioria deles são camuflados? Ou são poucos casos que acontecem realmente da galera deles virem pra cá? Porque a gente tem... Você falou que você pessoalmente acompanhou 600 casos aqui no Brasil Aproximadamente 600, deve estar beirando 700 casos. de OVNIs. Então, tipo... Mas se você for parar pra pensar, isso são poucos casos na história do Brasil. Tipo, não é muita... Não é como se tivesse vindo um alienígena aqui Não toda são hora, 600 né? encontros de pessoas. né? ou não é, tipo, não são 600 mil Assim, também, né? oficialmente,
passa aí de 6 milhões a estatística É. de observações. Mas deve ter Quanto muito aí tempo? que não. Que são Sim. a tiazinha lá que tava meio grog depois de ter tomado uns 3 draminha. Não, assim, esses registros que eu falo 6 milhões é que passaram por um crivo e se chegou à conclusão de que era OVNI mesmo. Quem que é É a algo autoridade não máxima explicado. nesse sentido? Quem que é Quem é que decide? Quem é que fala, pô, esse bagulho é um OVNI? Aí são os especialistas, né? Por exemplo, se você tem um vídeo ou uma fotografia, são os especialistas nessa área que vão analisar E ver se é falso ou ver não. se é falso ou não. Não tem uma ciência, eu acho, né? Tipo, não, Não. essa aqui é um alien. É assim, por É. exemplo, a ufologia... Existe uma ciência de análise técnica Análise da técnica foto. da parada. É. O que que acontece? A ufologia ela é uma paraciência. Como ela é uma paraciência, não é uma ciência, ela se utiliza de outras ciências para a gente ter uma compreensão melhor desse fenômeno que está ocorrendo. Ou seja, você vai usar a química, a física, a astronomia, né, para poder entender um pouquinho mais, astronáutica, para entender um pouquinho mais desse fenômeno. Por exemplo, quando a gente tem fragmentos, aqui, por exemplo, são fragmentos do caso da explosão do OVNI em Ubatuba, que aconteceu em setembro de 57, na Praia das Toninhas. Lá foram recolhidos fragmentos desse objeto que explodiu, que tinha o formato de um disco voador, e foram analisados no Ministério da Agricultura no Brasil e foi dado como um material de alta concentração de pureza, sendo que a sua composição química era magnésio. Recentemente, nós recebemos de um filho de um militar do Exército, que já tinha falecido. Isso faz pouco tempo que tu recebeu isso aí? Esses 4 fragmentos aqui, a gente recebeu faz pouco tempo. Aí nós levamos para a USP, né, para a Universidade aqui de São Paulo, para 2 laboratórios que providenciaram análises quantitativa e qualitativa, para a gente comprovar se realmente a gente estava diante de fragmentos daquele OVNI que explodiu em 57. E se desse na análise um diagnóstico de que era mais do que 99% de magnésio, a gente teria realmente um caso autêntico. É né? difícil ter E foi o que deu, tá? Deu 99,3. É difícil um fragmento, um pedacinho de metal, de magnésio ter esse tipo de pureza? Isso é algo raro? Então, hoje, a gente pode até forjar um negócio desse. Né? Em metalurgia, você chegar numa composição química desse tipo. Mas quando ocorreu esse fato, que foi em setembro de 57, na Praia das Toninhas, lá nós tínhamos apenas 6 casas com pescadores, caiçaras, e vez ou outra no final de semana desciam para lá alguns turistas de São Paulo, de outros lugares. As pessoas normais que não tinham acesso a esse tipo de então coisa. não tinha metalurgia, não tinha nada, não tem como um objeto dentro dessa composição. Não era pra estar ali. Não era pra 99 estar ali. de não era pra pureza estar de ali. magnésio não acontece naturalmente na natureza. Não. E aí o que a gente fez? A gente levou também para alguns especialistas de meteorito, né? Porque aí você pode falar, o que caiu ali foi um meteorito. Aí levamos para eles, por exemplo, o Paulo Anselmo Mattioli, que é especialista em meteorito, ou a própria Zucoloto, Maria Zucoloto, lá do Museu Nacional lá do Rio de Janeiro, que pegou fogo e que ela cuidava dos meteoritos. Eles falaram o seguinte... Ela analisou isso, essa pessoa? Analisou. Essas pessoas viram isso aqui. Analisaram. E aí, o que eles emitiram de parecer? Falou, olha, isso não é meteorito. Por quê? Porque meteoritos que caíram na Terra, que têm em sua composição magnésio, no máximo estourando, teria 26% de magnésio. Combinado com outros elementos, níquel, ferro, farringitonita, estanfiodita, outras coisas, né, que caracterizam meteorito. E nesse caso aqui, não tem isso. Você não, é 99%. Então, com certeza foi algo feito. O Paulo Anselmo feito Mattioli falou assim, artificialmente. é algo feito artificialmente. Se foi feito por algum terrestre, não sabemos. Se foi feito por algum extraterrestre, também não sabemos. Só é muito estranho ter esse material naquela zona depois de uma explosão, sendo que na Que época... explosão é essa? Que história é essa dessa explosão? Eu tô por fora. O que estourou? Então, foi visto por pescadores e alguns turistas ali na praia um objeto se aproximando em forma de disco. Quando ele chegou bem próximo da linha d'água, ele começou a subir. Quando ele subiu, ele explodiu, né? E voou vários pedaços pequenos na praia,
né, e na areia também, que foram coletados, e alguns pedaços grandes afundaram, submergiram no mar, que depois a gente ficou sabendo que foi recolhido pela Marinha brasileira. Estiveram com um barco lá recolhendo esses pedaços maiores, né? E esse caso aí, alguns fragmentos chegaram na mão do Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal carioca, o Globo, de bastante repercussão naquela época, e ele publicou isso, né, numa notícia, e o doutor Olavo Teixeira Fontes, que era um médico e ufólogo também naquela época, já falecido, ele teve a oportunidade de pegar esses fragmentos e mandar analisar. E na época os americanos, uma entidade chamada APRO, de Jimmy Coral Lorenzen, se interessaram pelo caso, e aí ele encaminhou os fragmentos, e esses fragmentos foram analisados também em laboratórios norte-americanos. O que a gente sabe hoje é que há uma atenção muito grande em cima desse material por parte da comunidade científica. Por exemplo, vou citar um aqui, o físico francês Jacques Vallée, bem conhecido, trabalha na NASA, é consultor do Bigelow Aerospace. Ele esteve pegando recentemente fragmentos desses que se encontravam no museu na Argentina, levou para a Universidade de Stanford e lá eles fizeram análises isotópicas nesse material e estão descobrindo que a composição... Uma análise isotópica para ver a composição. Isso, dos isótopos dentro desse material. E o que eles descobriram? Que um magnésio terrestre não tem a mesma composição isotópica que isso aqui. Entendeu? Então eles estão fazendo até um trabalho científico, estão escrevendo isso agora. Existe literatura sobre isso na internet? Um cara, por exemplo, pô, caraca, interessante isso aí, o moleque que tá ouvindo agora aqui. Do caso da explosão de Ubatuba. Não. O cara que quer ler sobre essa pesquisa Jacques Vallée também. Coloca lá, Jacques Vallée, tem bastante coisa dele lá. Que ele foi um investigador do fenômeno OVNI que teve, inclusive no Brasil, pesquisando casos clássicos como, por exemplo, o do Morro do Vintém, onde morreram algumas pessoas em situações estranhas e onde apareceu também OVNI durante aquela época, em 1966. O Jacques Vallée também esteve pesquisando no norte do nosso país, quando teve aquela fenomenologia chamada Operação Prato, o fenômeno chupa-chupa, que eram luzes... estranho, desculpa, né? Cara. O pior é que pode, não? Fenômeno chupa-chupa, né? Irmão, aí, ó. Aí, no próximo chupa-chupa que tiver, tu me chama. Tem certeza, cara? Então, mas vamos falar sério aqui. O fenômeno chupa-chupa, cara, ele foi pesquisado pelo primeiro Comando Aéreo do Pará, né, que a Força Aérea Brasileira se interessou, e ele era chamado também de luzes vampiras, porque era um fenômeno luminoso que durante a noite jogava um foco de luz, ou seja, a nave jogava um foco de luz em cima das populações ribeirinhas que moravam ali no próximo aos rios, né, da Amazônia, ali, do Pará, Maranhão e Amazonas, e através desse foco de luz saiu uma bolinha. Essa bolinha atingia ou o pescoço dos homens ou a parte superior do seio das mulheres e extraía pequenas porções de material biológico, sangue, plasma, algum tipo de coisa era retirado e essas pessoas se sentiam fracas, tinham náuseas, né, e ficavam às vezes paralisadas parcialmente, temporariamente, por alguns dias. E depois elas eram tratadas, né, em hospitais lá, e o que se detectava de anormal é que elas estavam bem anêmicas, né? Então alguma coisa, pode ser que ela já tinha essa anemia também, mas também o fenômeno pode ter causado isso. E foram muitas pessoas atacadas, tanto é que as prefeituras e as polícias, as delegacias pequenininhas, pediram ajuda do primeiro Comando Aéreo do Pará. E aí foi para lá o Coronel Urangê Holanda. Isso é por baixo dos panos, esse tipo de pedido de ajuda? Tipo, Não, cara. Hoje tem um relatório gigante de mais de 500 páginas com toda essa investigação feita pela aeronáutica.
Não só... Como é que as pessoas fazem piada e acham isso mentira se existe um documento de 500 páginas da aeronáutica? Então, Por que a aeronáutica ia contar essa mentira? Não tá contando mentira. Tanto é que é verdadeiro que eles disponibilizaram esse relatório no Arquivo Nacional. E qualquer pessoa, qualquer civil, pode entrar lá através do programa CIAN e procurar OVNI. Coloca lá OVNI que tem, ou então Operação Prato, que vai encontrar esses documentos Com todas as da década letras, de tá 70. lá escrito as Tá lá. paradas, tudo certo. Inclusive as fotos. Foram tiradas mais de 500 fotos desse fenômeno, dos objetos que apareciam às vezes Então é só querer saber. sozinho, às vezes tinha um objeto grande com vários pequenininhos, que a gente fala nave-mãe e os pequenos. Então, foram feitos filmes Super 8, colorido e preto e branco também, só que esses filmes ainda não foram liberados pela Força Aérea Brasileira. Mas as fotografias, os relatórios, eles já estão no Arquivo Nacional. Caraca, o que me chama a atenção é como ninguém fala sobre esses troços. Mas Então, tem uma galera que fala, na verdade, né? Só não porque é mainstream. Não é mainstream, tipo, ninguém não é fala cool. sobre isso. Na verdade, existe também muito... Ó, tem uma galera que você mesmo falou que quer acreditar em qualquer coisa. Tem. E aí, essa galera, eu acho que ela acaba estragando um pouco da reputação do movimento ufólogo, porque fica fácil de você desdenhar da opinião do cara. Você fala assim, mano, olha isso, as evidências que você tem são poucas. Mas aí você pega e você ignora toda a possibilidade de se existirem acontecimentos que nós não entendemos ainda, né? Porque, pô, a gente está numa bola de pedra e terra flutuando no universo. Isso aí é inegável. Se a gente for olhar, é meio absurdo, né? E tem outras bolas aí. Por que não poderia ter um alienígena? Na verdade, a probabilidade de existirem raças é muito maior do que não existirem nada. Então, por que se fechar a essa possibilidade? E não é só o caso da aeronáutica brasileira também, como a gente está falando aqui. Existem casos da aeronáutica de outros países, da Força Aérea Americana. De casos... Tava falando que eles vieram aqui pegar a nave e os ETs de Varginha, né? Levaram os caras embora. Então, levaram. Então, na verdade, é um intercâmbio que existe desde a década de 40 entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Existem alguns documentos... onde a gente fica entregando coisa em troca de coisa em troca que já existe, de alguma né? tecnologia, alguma coisa, de Mas participação. escambo, né? É um escambo mesmo, né? É complicado, bizarro, né? porque os americanos olham pra 2019. gente como se fosse índio ainda. Pior que Infelizmente existe. é isso. Agora, aquilo que você estava falando, eu concordo plenamente com o teu posicionamento, e eu acrescento que hoje, em função do advento da internet, né, tá tudo mais fácil, então a gente tem muito fake, muitas pessoas colocando um monte de coisa que não tem nada a ver com o fenômeno, drones, por exemplo, né, que hoje a gente tem muito drone por aí, e que acaba denegrindo a imagem da ufologia. Por isso que talvez ela não seja tão divulgada. Agora, por que os governos e os militares acobertam isso desde a década de 40 até hoje? Aí eu vou falar para vocês. Porque existem alguns fatores. O primeiro fator é o fator bélico. Eles têm interesse de adquirir essa tecnologia extraterrestre para, através de um processo de engenharia reversa, ou seja, desmonta ali o disco voador extraterrestre e constrói depois o disco voador terrestre. Era o que o Bob Lazar estavam mandando ele fazer, desmontar um troço para descobrir como funcionava. Isso. Um reator gravitacional. Esse é muito louco. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, isso é muito louco. Engenharia reversa. Então, aí o que acontece? Esse fato de você deter essa tecnologia para usar com fins de guerra bélico para dominar outras nações é o que os americanos, os russos querem. Faz sentido, né? Entendeu? Esse é um fator. Assim, no jogo mundial faz se eu sentido, sou é um player escroto. mundial. É escroto, mas... Então, aí você seria mais escroto esconde. a Coreia do Norte fazer isso e ganhar, tá Seria ligado? bem escroto. Mas quem que tá mais avançado nisso aí é os Estados Unidos. Cara. Isso aí sim. Estados Unidos Não e Rússia. sei, a China é foda, né? A mano? China E também. Tem gente mas na chão da China, né? Nossa Mas Senhora. os chineses, cara, pelo que a gente tem visto aí
de uns tempos pra cá, eles botam a boca no trombone com relação a OVNI. É? Se tivesse Tem alguma algum- coisa a mais, eles já tinham falado. Será? Entendeu? Porque eles são muito língua solta. Mas eles são, Agora- o governo chinês é cheio de segredo. Agora, o americano, ele é muito patriota. Então, com relação a esse tipo de coisa, e por questões estratégicas, ele oculta até hoje. E não só isso, né? Um dos fatores do ocultamento seria esse. O outro é porque eles não querem que isso gere pânico. Por exemplo, no caso Varginha, a gente teve o Marco Elixerese, que era um policial militar, que capturou uma dessas criaturas e ele veio a falecer. Ou seja, já pensou você divulgar, olha, apareceu um ser aqui, foi capturado, a criatura arranhou embaixo do braço do Marco Elixerese, esse policial militar, e ele veio a falecer? Mas Ou seja, ele morreu gera- de algo diferente? Ou... Assim, no laudo eles colocaram que ele morreu de pneumonia. Só que ele era um soldado da PM, com 23 anos de idade, em Que plena... é muito estranho ele morrer de pneumonia. Sim. Então tem muita coisa... Caralho, 23 anos. Aí sumiram os exames dele, depois apareceu. Isso que fode, entendeu? né? Quando começa a E sumir as paradas, as e a própria evidências. família deles fala que ele estava envolvido no esquema de captura de uma dessas criaturas. Que aconteceu logo depois, algumas horas depois, de que as meninas viram aquela criatura agachada Você disse que no você muro. participou de um grupo dos 7, que é essa foto aqui. São 7 Isso, pessoas, né? São 7 pessoas. Que Tem um estudaram aqui que, isso. mano, Era O que privilégio você tinha por estar nesse grupo? Assim, o que aconteceu em Varginha? Na noite de 19 de maio, de 19 para 20 de maio de janeiro. 19 para 20 de janeiro de 1996, caiu esse objeto lá e foram vistos criaturas nos dias subsequentes Eles na região. Caralho. Aí o que aconteceu? O Birajara Franco Rodrigues, que era um pesquisador lá de Varginha, que é bem conhecido, inclusive, ele ficou sabendo desse caso. E aí ele entrou em contato com o Claudir Covo, que tinha um grupo em São Paulo, eu era o vice-presidente do Claudir Covo, e aí eu fui chamado também para participar desse grupo. Depois se agregaram ao grupo Vitório Pacatini, que veio de Belo Horizonte, do grupo Cicoane, para ajudar. Aí eu chamei o meu vice-presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, que era o Jamil Villanova, e aí como essas criaturas, a gente teve uma informação de que elas foram enviadas para a Unicamp, lá em Campinas, a gente chamou 2 irmãos gêmeos, que é o Eduardo e Oswaldo Mondini, para investigar. E formou o grupo do 7. O que era o grupo do 7? Eram 7 investigadores sérios que tiveram acesso irrestrito a todo o material de Varginha, inclusive depoimentos de militares. Ou seja, hoje a gente sabe nome de militares, que quem coordenou toda a operação de captura, de transporte, foi o tenente-coronel Olímpio Vanderlei, que estavam envolvidos o sargento Pedrosa, o tenente Tibério, o cabo Vassalo, Não dá merda tu soldado falar o nome dos Cirilo, cara? o soldado Demelo. Não, agora não, porque já foi, né? E pra galera que E assim, teve o corpo de bombeiro também que capturou, teve a polícia militar não... que O que é feito com capturou, esses corpos, mano? e foi tudo acobertado. Será que eles escondem? Tem algum lugar agora, uma oficina no Brasil, um prédio militar, onde tem... Porque eles jogaram fora ou não jogaram fora, isso aí, tipo né? esse- Não, então, esse na bagulho Unicamp tem um explodiu. subterrâneo embaixo agora? da Unicamp. Vamos invadir que é usado- a Unicamp? Vamos. Então, Vamos criar uma a gente porra pode criar, e do vamos invadir a movimento no Unicamp. Facebook. Ó, eu e o Joseph, a gente foi na Unicamp uns tempos atrás, cara, e os vigia foi tudo em cima da gente. Helicóptero, cara, eu gravei. Sério? O negócio foi tenso, porque a gente descobriu exatamente o local onde ficou essas criaturas. Foi uma viva e uma morta pra lá, e o Badam viva? Que Palhares, loucura isso aí. sabe o Badam Palhares? Não sei. Conhecido da Unicamp, um legista que trabalhou na alçada de Perus, trabalhou... Tô ligado. Em vários casos Aham. aí, né? Aham. Importantes políticos, inclusive. E ele também foi um dos destinados a fazer experiências com a criatura viva e morta. Embora ele negue, né? Porque como ele recebia salário do exército naquela época, não sei se hoje ainda recebe, então não tinha como ele trair, né? Os militares. Ele estava ali, tinha todas as regalias, toda a Ia perder o aparelhagem sustento da família. tecnológica moderna. pra usar. Assim, e se cara,
Você desculpa, eu não tô duvidando de você em nenhum momento. Só tô falando, eu só quero, assim, se isso for real, se isso for verdade, esse cara ainda por cima tinha a possibilidade de mexer em algo que ninguém tem, cara. Exatamente. Eu ia contar qualquer mentira, cara. Eu ia falar qualquer coisa que nego me pedisse por esse privilégio. Sério, cara, eu já penso totalmente Cara. oposto. Eu ia arranjar um jeito de contar pro mundo. Não, Mano, mas- eu tô trabalhando com alienígena, Então, meu irmão. Cara, mas What já the fuck? pensou? Mas já pensou Mas uma assim, ó, coisa? se você falar, se alguém ficar sabendo, você nunca mais vai ver essa porra. Aí eu, ixi, peraí. Deixa eu ver o máximo possível, pelo menos. Eu ia Né? ter uma estratégia. Eu ia, tipo, tirar um monte de foto, guardar, tá ligado? Deixar guardado. Então, mas tem muitos militares que às vezes trabalham em projetos secretos aí que acaba, né? Que vaza uma guardando coisa ou alguma outra. coisa e depois que o cara tá na reserva, que ele já tá aposentado, aí ele vem e vaza alguma coisa. Quando já tá pra morrer, já tá com câncer, já tá lascado. Vou morrer, Aí ele foda-se. vai e fala. Mas o americano, ele é muito patriota. Então, só pra você ter uma ideia, o caso Roswell demorou 30 anos pra gente conhecer detalhes mais profundos do caso. O caso Varginha foi 3 meses de investigação e os mineiros já tinham dado com a língua nos dentes, entendeu? Então, é assim, Brasil é muito diferente do Qual foi do caso do ET de Varginha? americano. E qual foi o fim? As pessoas então, viram esse cara com vontade de cagar viram aqui lá, no canto? aí o que eles fizeram? Quem fez esse boneco aqui? Ele estava agachado, como se estivesse com medo. Pelo menos foi as testemunhas, falou assim, que olhando pra ele... Escondido e tal. Parecia que ele estava escondido, com medo, assim, eu meio estaria com assustado. medo. Claro, também, já né? pegaram meu amigo, o outro morreu, Isso. minha nave caiu, eu Não, ia estar então, todo cagado. Porque o que, né? que aconteceu? Esse do muro, que foi visto pelas meninas, momentos antes tinha ocorrido uma operação Pente Fino empreendida por quem? Pelo Exército Brasileiro. Eles pararam lá aqueles caminhão de tropa, desceu uma galera com fuzil Pra procurar. FAL, fuzil automático leve, desceu, e aí os transeuntes que estavam ali, os civis que estavam ali em cima vendo, o que estão fazendo aí? Escutaram tiro de FAL, pá, 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 escutaram os tiros. Daqui a pouco eles subiram com aquele saco de campana, um se mexendo e o outro inerte. Onde depois a gente veio saber que eles tinham capturado uma criatura viva e uma morta. E a gente acredita que esse que foi visto pelas meninas foi uma terceira criatura que estava ali, que veio fugindo por meio do mato e se intocou no terreno baldio. Tinha muito terreno baldio ali com muito mato e ficou escondido ali. E aí, o que aconteceu com ele? As meninas viram e fugiram e ele fugiu? Então, aí as meninas viram ele e saíram correndo gritando. Quando elas chegaram em casa, a Dona Luísa, que é a mãe da Valquíria e da Liliane, voltaram lá junto com a Kátia, que era uma outra das meninas a mais velha, e quando chegaram no local, a criatura já não estava mais, mas elas sentiram um cheiro de amoníaco muito forte e viram as pegadas grandes no local lá, onde a criatura estava. E voltaram para casa. Algumas horas depois, patrulhando ali aquelas ruas do Jardim Andere, que foi no bairro do Jardim Andere, lá em Varginha, o Marco Elixerese, junto com seu companheiro da Polícia Militar, que já estava sabendo que tinha criaturas ali e que estava ocorrendo toda aquela movimentação, identificaram uma criatura que passou em frente do carro deles. Aí o Marco Elixerese saiu correndo, pegou essa criatura, viu que ela aparentemente parecia que já estava meio doente, ou estava assim meio debilitada, e isso pode ter sido causa do quê? Depois que as meninas foram embora, caiu uma chuva de granizo que nunca tinha caído ali em Varginha. Então imagina, uma criatura que de repente não é daqui desse planeta, tá ali perdida e de repente cai uma chuva de granizo ainda na cabeça. A criatura está totalmente desnorteada. E aí foi pega, né, com as mãos, ele colocou no banco de trás e essa criatura veio a rasgar a camisa dele e arranhar ele. Aí ele levou inicialmente pro pronto-socorro lá de Varginha. Aí o médico de plantão, isso já era à noite, da tarde para a noite, já estava escurecendo. Aí o médico de plantão falou, não, tire isso daqui, melhor levar lá pro hospital regional, porque a gente não tem aparelhagem para cuidar de uma coisa extraterrestre, né? Que o cara já viu que aquilo ali não era desse mundo. E aí eles pegaram a criatura, colocaram no carro de novo, foram até o Quem hospital contou essa regional. história? Todas essas pessoas que participaram. Os caras que estavam ali junto. Hoje, a gente
teria de testemunhas envolvidas de 60 a 70 pessoas que participaram, envolvendo civis, militares do Exército, militares da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, aeronáutica, enfermeiros do Hospital Humanitas, do Hospital Regional. Então, aí você estava falando que essa criatura acabou sendo levada para um outro hospital. Para o regional. E alguém cuidou dela lá? Então, aí isolaram uma área, aí tem inclusive depoimentos de pacientes lá que não podiam ir para determinado tipo de ala. E aí, como o hospital regional fica bem no centro, bem na região central de Varginha, e o diretor do hospital regional é o mesmo diretor do Hospital Humanitas, que fica afastado, eles resolveram, na calada da noite, mover a criatura para o Humanitas. Aí levaram para o Humanitas. E tem relato de alguém que trabalha nesse outro hospital? Tem. Aí no Humanitas, a criatura morreu. Aí quando ela morreu, foi feita uma operação de retirada dessa criatura por parte do pessoal do Exército. Então, aí foi um comboio com 3 caminhões e esses militares entraram no recinto, tinha vários médicos, tinha um cavalete com um caixãozinho, e aí tinha essa criatura lá dentro. Um médico pegava uma espécie de uma pinça e puxava a boca assim, um negócio preto bifurcado, que esse militar que deu o depoimento pra gente acredita que seja a língua, mas a gente não sabe se é a língua ou se é alguma fita para medir putrefação, alguma coisa assim. Mas diz que quando puxou o negócio que soltou, aquilo enrolou para dentro da boca de novo. E tinha um cheiro muito forte, aquela criatura, parecia que estava queimada. E aí depois foi dado, tinha um militar da ESA, da Escola de Sargento das Armas, que filmava com uma filmadora pequenininha, estava filmando toda essa operação. E aí foi dado a ordem para aqueles militares fecharem o caixão num determinado momento. Aí os médicos se afastaram, eles colocaram a tampa daquele caixãozinho, aborboletaram, colocaram um saco preto e aí saíram e colocaram dentro do caminhão, que entrou de ré na entrada lateral do Hospital Humanitas, e dali eles saíram, foram até a Automaco, que é que mexe ali com manutenção de caminhões. Tinha os outros 2 caminhões, aí fizeram o comboio novamente e seguiram rumo à Escola de Sargento das Armas, que é em Três Corações, uma cidade vizinha, fica a 15 quilômetros de Varginha. E lá eles entraram, entregaram a carga num depósito. Inclusive, eu conversei com a minha esposa há algum tempo atrás, que ela teve a oportunidade de conhecer um dos soldados que montaram sentinela para guardar essas caixas, né, esse caixãozinho, que depois foi levado para a Unicamp. E aí o que aconteceu? Os militares graduados que estavam nesses caminhões, que era o Tenente Tibério, o Capitão Ramírez, o Sargento Pedrosa, eles foram levados na sala do Tenente Coronel Olímpio Vanderlei, e lá o Tenente Coronel Olímpio Vanderlei falou para eles o seguinte: vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta, conto com a descrição dos senhores, e amanhã, às 4 horas da manhã, todos aqui para dar continuidade à missão, que era para levar essas cargas lá para Campinas. E se vocês quiserem, ele falou, vocês podem até dormir aqui no quartel. Quem quiser volta para casa, mas amanhã, 4 horas da manhã, a gente está dando prosseguimento à missão. E aí foi feito dessa forma. De manhã, eles fizeram um novo comboio, seguiram para Campinas, para Escola Preparatória de Cadetes, que é um prédio cor-de-rosa que tem lá em Campinas. Não sei por que é cor-de-rosa, tá? Porque as coisas do Exército tinha que ser verde, né? Mas lá em Campinas é rosa. Eles são progressistas. Hoje eu não sei. Naquela época era rosa, né? E aí levaram os caminhões para lá. Esses motoristas dos caminhões foram deixados lá para jogar bola, passar o dia. E foi trocado os motoristas, que então passaram a levar aquelas cargas para a Unicamp. Na Unicamp entregaram para o Badam Palhares. A galera que trabalha junto com o Badam Palhares, a gente chegou a conversar com alguns, foi convidada a sair na hora que chegou as cargas. Falou, sai um pouquinho aí, vai lá tomar um café, depois vocês voltam daqui uma meia hora.
E aí foi entregue para ele tudo. E essa carga, um vivo e um morto, foi levado para o subterrâneo do HC, que é o Hospital das Clínicas, onde eles passaram a dar o tratamento, até que essa criatura veio a falecer também. E aí uma das criaturas foi levada para Iperó, por uma base de segurança máxima da Marinha, e a outra foi levada para os Estados Unidos. Então aí baixou lá na Unicamp, e de repente, do nada, um monte de americano, né? Isso tem registro. Isso tem registro. E aí sabe qual que é a explicação? Que eles estavam lá para selecionar pessoas, cientistas, que iam participar da missão espacial. Mas, na verdade, quem foi, todo mundo sabe, que era o Marco César Pontes, que hoje é o nosso ministro aí. Que loucura isso, hein? E, na Por que será verdade, que foi era escolhido um esse, engodo, cara? era uma explicação Sei lá. esdrúxula que eles deram ali só para explicar a movimentação daqueles americanos que Tem que estavam explicar ali. por que tem uma porrada de americano aqui, né? Então, mas... Tem que ter um motivo, Bom, né? aí tu falou que esse tipo de escambo que era feito, uma das coisas que o Brasil recebeu foi o treinamento do Marcos Marco César, isso na época de Varginha. na época de Varginha, Mas que tem é essa outras época. coisas que já foram trocadas aí com o governo norte-americano, que uma das coisas que nós recebemos foi o CIVAM, né? Que é aquele aparato Mas de, como é que sistema de Por que monitoração da Amazônia. Como é que você consegue afirmar isso? Através de militares que trabalham lá dentro, nessas áreas, que tiveram informação e que nos passam informação. E por uma questão de ética, a gente mantém essas fontes no anonimato. Sim. Entendeu? Mas assim, foram militares que te falaram Foram isso? militares. Por exemplo, hoje tem militares que me fornecem documentação sobre pesquisa de OVNI, tanto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mas que preferem se manter no anonimato também. Você falou que você tem pra uma não ter porrada de documento de muitos documentos. E muitos. exige um... São milhares de páginas. Tem fotos também, tem muita coisa. E é foda, né? Você falar algo assim, tipo, tá aqui eu, e colocar o seu nome na linha, falar, eu sou o sargento não sei o quê, essas são as evidências que eu tenho sobre... tem um peso na sua credibilidade, por mais que seja verdade o que tu tá falando, né? Por isso que eu imagino que eles escolham não revelar E quem tem o são lance eles. também do vagabundo E- detona eles, né, cara? Exato, eles E perdem recentemente, emprego, talvez. assim, essas informações são relevantes. O público tem que saber, certo? A gente está aqui, por exemplo, Acredito que sim. participando do Flow para divulgar informações também. E aí, há algum tempo atrás, eu me associei à OVNI Pesquisa, que é essa revista aqui. Essa revista, ela tem um objetivo de divulgar a ufologia dentro de uma metodologia científica. Para quê? Para ter credibilidade mesmo. Tanto é que o quadro consultor aqui, a gente tem até militares. Tem pessoas, astrônomos, tem um monte de gente da área científica que abraçou a causa da ufologia, o quê? Para moralizar esse assunto. E aí, esses casos mais cabeludos que envolvem, por exemplo, a Força Aérea, eu tenho escrito, por exemplo, aqui, ó, FAB conclui, fotos do disco de Osasco são verdadeiras. Isso aqui é um caso em que envolveu fotografias tiradas aqui em Osasco por um fotógrafo amador e que a Força Aérea teve acesso a esse material, analisou as fotografias do disco voador e chegou à conclusão que era verdadeira. Agora, isso chega de alguma forma para o público em geral? Não. Então, a gente está usando também o veículo, a revista OVNI Pesquisa, para trazer casos dessa complexidade e envolvendo militares. Por exemplo... Por que não vem a público? Por que o... É público, né? Só não fica famoso, só não fica popular. Não é não sei. interessante o suficiente para as pessoas falarem sobre esse tipo de coisa nas grandes E mídias? não Mas só... tem bastante vídeo de... Existe uma galera que segue isso na internet, não existe? Tem muita gente. Não, tô falando assim, eu tô falando da mídia tradicional. Por que os caras Mas não dão... porque, mano, mídia tradicional, eles não estão nem aí, eles estão, pô... Eles são a mídia mais atrasada de todas. Você acha que eles vão falar de OVNI seriamente? Não vão falar. Seriamente não vão falar. Não né? vão falar. Pra eles não é vão só falar. um negócio de Só que, piada, assim, engraçado. dentro do meio militar, né, da Aeronáutica, Marinha, Exército e Polícia também, militar e civil, eles também fazem as suas investigações paralelas. Esse caso aqui, por exemplo, eu tive lá pessoalmente. É um caso que aconteceu na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, envolvendo policiais militares. O que aconteceu lá? Eles perseguiram seres. E
pasme agora, a gente conseguiu um pré-relatório, os BOs, a gente conseguiu fotos que eles tiraram a própria Polícia Militar tirou, e um relatório de 4 páginas, assinado pelo capitão Eisenhower, e onde eles falam que perseguiram seres. Isso aqui é inédito. Eles estão dizendo aí que perseguiram seres. Seres é que isso? flutuavam. Que flutuavam. Que what flutuaram, the seres fuck? luminosos que flutuavam. E vira a nave. E um dos militares fotografou o objeto. Que era um objeto nesse formato aí. Caraca, isso é um pouco Então- assustador, né, cara? Então, você veja, Um pouco? eu coloquei no meu canal no YouTube, né? No canal Enigmas e que Mistérios. tá na descrição aqui da live. Isso, também tá na descrição Aham. aí. E esse caso que eu coloquei lá envolveu mais de 100 policiais militares em São Paulo, na Avenida Sapopemba, aqui perto, que viram um objeto voador não identificado em forma de ferradura. E aí o que aconteceu? Quando eu publiquei isso, já É tá lá comum forma de ferradura, num relato de forma de ferradura em OVNI, não sei o quê? Acontece, mas não é tão comum. O mais comum é o de É disco. o redondo mesmo, em forma de disco, ou bolas, né? Bolas O luminosas. lance que o... É esse formato aqui, ó. Quer ver? Deixa eu... essa aqui, ó. Das fotos que tu tirou e tal, né? Isso. Geralmente é em formato de disco, né? E dentro desse campo ionizado, que é o ar ionizado, você vê aqui a estrutura, geralmente é metálica. E esses focos aqui para baixo, parece perna, na verdade isso aqui é o foco de luz, é a luz sólida, por onde eles raptam as pessoas e raptam os animais. Tá? Em alguns casos você tem sequestro. Puta, o foda é Por- que é por sempre esses- umas fotos assim, por esse não muito... objeto. tipo, não dá pra realmente... Nunca é uma foto assim, caraca, olha lá eles dando um tchauzinho pra gente, tá ligado? Tem umas mais nítidas, ó. Essa aqui em Ungai, no Peru, ó, em 67. Tem algum lugar que as pessoas podem ver essas fotos depois? Na internet? Na internet? Tem. Tem muita gente curiosa. Lá no meu canal dá pra visualizar. Inclusive eu comento fotos. Eu falo, olha, essa foto foi Boa. tirada por fulano de tal, em tal lugar, tal data, e inclusive a fotografia foi analisada assim, assado foi dado como autêntico ou não. Essa aqui é em Ipameri, Goiás. Essa aqui é no Brasil. É. E a de cima é em Ungai, no Peru. Essas aí em são mais 1967. nítidas mesmo. É. Isso. Aqui ele tirou também bem nítida, Essa aqui, ó, de Essa São daqui, ó. Bernardo. Essa de sim. São Bernardo. Mas, tipo, isso aí poderia ser uma estrutura humana também, tá ligado? Eu acho que um humano poderia fazer uma estrutura dessa. Sim, poderia, mas até hoje não ficou comprovado. Agora, não sei se a galera o que é consegue ver, estranho é que a própria Força Aérea veio me pedir a foto e veio pedir todos os relatos das pessoas que viram no mesmo dia, dias anteriores e dias posteriores, esse objeto que eu fotografei É. em 2016. A Força Aérea pode estar preocupada também com drones espiões. Eu imagino que deve ter muito de drone espião aí da China nos Estados Unidos, tá ligado? Sim, sim. Também pode acontecer. Agora a gente fala assim, drone é um negócio que é mais recente. Verdade. E como explicar casos que ocorreram antes dos drones? Na década de 20, 1800 e tralalá. O problema desse... Pinturas rupestres em cavernas, petroglifos. Existem pinturas rupestres em cavernas Tem. relatando OVNIs? Tem. Eu acho que, se eu não me engano, numa revista dessa daqui a gente tem, ó, algumas pinturas bem legais. A pintura representa o quê? É uma galera endeusando algo que vem do céu, geralmente. Sempre Né? tem, né? O Eric Olha Von aqui, Däniken, ó. quem que falava essa parada que eram os deuses astronautas, né? Se você verificar, geralmente os OVNIs, eles na atualidade têm a mesma configuração de como os primitivos pintavam aí. Você tá vendo? É verdade. Ó, ali é um verdade. serzinho, que é aquele tipo alfa que a gente estava falando, Aham, com os aham. olhos pretos. Então, dentro da limitação, os indígenas tentaram reproduzir. E uma coisa que é interessante, eu já visitei vários sítios arqueológicos. Quando você for numa caverna que tiver aquelas pinturas exuberantes nas paredes, presta atenção no teto. Porque, assim, o que tiver em volta da caverna são cenas cotidianas da tribo, ou seja, ali eles vão estar falando de caçadas, vão estar falando de eventos terrestres. O que está em cima, no teto, então isso que você tem que prestar atenção. O que está no teto são representações daqueles primitivos de fenômenos celestes.
Pode estar relacionado a OVNI, pode estar relacionado a deuses, pode estar relacionado a cometas também que passaram, algum fenômeno astronômico que se fez presente ali em algum momento. Então, assim, no teto da caverna eles sempre registram isso. Então, presta atenção que pode ter alguma coisa interessante que lembra, de repente, o disco voador, lembra um tripulante vestindo capacete, com antena, entendeu? Eu já vi coisas assim, bem bizarras, bem interessantes, e que podem sim estar relatando que o fenômeno OVNI e seus tripulantes não é um fenômeno recente, e sim um fenômeno que nos visita desde que o mundo é mundo. Acredito que sim. Tem algum relato de algum cientista brasileiro trabalhando em algum projeto escuso desses aí? Tipo o Bob Lazar? Então, tipo Bob Lazar? Existe não conheço. Eu Área soube de 51 um do cara Brasil? que A desenvolveu... área 51 do Brasil é o subterrâneo da Unicamp? Não é Unicamp. A Unicamp é para tratar de coisas biológicas que chegam lá, extraterrestres, ou pessoas atacadas ou mortas. Por exemplo, tem um caso de um cara que foi morto por um OVNI em Pedro de Toledo e que o corpo dele foi levado para a Unicamp, para estudos. Isso aí a gente tem... Foi um caso que aconteceu em fevereiro de 1994. Como um OVNI É o matou caso esse cara? Pedro de Toledo. Inclusive, no meu canal lá tem... Procura lá, caso Pedro de Toledo, que eu conto todos os detalhes. Tem todo o dossiê da polícia, do caso. Vocês vão ver umas Como esse coisas cara... O interessantes. que matou esse cara? Ele tava andando... Não, ele fugiu pra dentro da casa dele, se trancou e o objeto de cima calcinou ele. Que aí ele caiu no chão, o cabelo desprendeu todo da cabeça, a pele dele, a parte corporal líquida, foi toda drenada. Você pegava, por exemplo, o pé dele e batia assim, parecia uma borracha Que preta. loucura! É, louco, o negócio doido. E O não Shang só ele. Tsung sugou a E não alma só dele. ele morreu, tá? Os animais que estavam no curral também morreram da mesma forma. Umas galinhas também estavam mortas Isso da mesma forma. documentado. Documentado pela Que polícia lá de loucura, Pedro essa Toledo. loucura! E inclusive, nos documentos policiais, tá lá, por exemplo, eles têm que responder perguntas. Qual a causa da morte? Aí eles colocaram assim, indeterminado. Qual o agente que gerou a queima do cara lá? Indeterminado. Ou seja, não foi fogo, não foi... Sei lá, o que produto foi químico. isso aqui? Não sei, o negócio é estranho. E o mais bizarro que tinha lá, tinha um cachorro que estava queimado pela metade. Que depois veio falecer. O cachorro Entendi. que fica ali. Aí tinha galinha da mesma forma, tinha uns carneiros lá. O cara dentro de casa, trancado por dentro, tava morto. Depois eles tiveram que abrir. E detalhe, já tinha passado alguns dias e não tinha cheiro de putrefação. Isso que é mais louco. Nossa, isso aí é E realmente algo inédito. É bizarro, inédito. Secou total, não tinha o que pegar, não tinha o que Secou, apodrecer o ali, cabelo né? caiu assim, ficou que nem uma auréola. Eu tenho as fotos. No vídeo lá que eu coloquei no meu canal, tem as louco, fotos cara. também. É muito doido esse caso. Então tem essas bizarrices biológicas e de seres que são capturados, vai para a Unicamp. Agora, o que é de estrutura, então assim, fragmento, a nave que estourou. inteira, São José dos Campos. É? É o CTA. Vai para lá. Eu sei Fácil porque... invadir São José dos Campos, né? Não, alguns mas Pô, se, fácil. cara, militares- se der merda lá na Amazônia, os caras traz pra São José dos Campos. Traz. É? O de Ubatuba foi para São José dos Campos. Tem, por exemplo, é um prédio que o tem brigadeiro Piva, Ah. que era de lá e trabalhou e tudo mais, ele chegou algum tempo atrás comentar que o de Ubatuba tinha ido para lá. Só que se você entrar em contato com ele, ligar para ele, vai falar que não sabe de nada, que não lembra Porque tu de já nada. fez isso e ele já falou isso. E não, eu tenho por escrito, numa carta que ele passou para um outro cara que é da comunidade científica, tá? Então, não tem como. Por que ele escreveria por um cara da comunidade científica falando que foi e para mim ou para qualquer outra pessoa falaria que não sabe de nada, não lembra, não O tem. que mantém esse sigilo todo, mano? Por que que... Mano, é que se eu tivesse em qualquer posição desses caras, eu abriria a boca de um jeito muito... É porque Tipo, assim... não é algo... Cara, alienígena não é algo assim... Não é amanhã, não é terça-feira, tá ligado? É algo comum. Não é. É algo tipo, pô, alienígenas existem. É algo revolucionário, tá ligado? É algo, algo que faz as pessoas meu Deus! repensarem religiões, repensarem tudo, Isso, né? então, um dos fatores que eles ocultam é o fator religioso. Por quê? Se eles liberarem e falar assim, ó, existe
OVNI. Fudeu, muita coisa vai ter que ser repensada. Isso, aí vai ter um monte de igrejas aí, religiões que vão ter que se reposicionar. E aí os adeptos Eu vou ter que me vão se reposicionar sentir... e eu nem tô na igreja. mundo, na Então, verdade, eles vão né? se sentir, o quê? Traídos. Ué, por que Cadê, né? ué, não tinha Esconderam Deus? isso Cadê? da gente. Sim. Só que eu tenho uma notícia legal para falar a respeito dos religiosos. A religião católica, por exemplo, no Vaticano, eles têm um departamento que cuida de OVNI, juntamente com exorcismo, com parapsicologia. Então, Tudo tem aquilo que o nego trata como zoeira. tudo né? aquilo que é parapsicologia, paraciência, é ali. Entendeu? E tinha, por exemplo, atualmente, na Igreja Católica, quem está cuidando disso é o FUNES, que é que cuida também do Observatório do Vaticano. E algum tempo atrás, a gente tinha o Monsenhor Conrado Balducci, que participava de eventos ufológicos em várias partes do mundo, falando a respeito de OVNI. Ele e tem ele ligação era o com a igreja? representante dessa área. Ele era o chefe, né? Agora ele não está mais, agora está um outro. E assim, a Igreja Católica é a que está mais evoluída. Os ortodoxos também, russo lá, eles têm também um departamento que cuida disso. E os evangélicos são os mais resistentes, embora existe, por exemplo, o Billy Graham, que é bem conhecido no meio evangélico. Ele foi um que se pronunciou a respeito dos OVNIs, falando que o fenômeno existe. Eu conheço um outro pastor também, de Açores, em Portugal, que ele chegou a escrever um livro, Ufologia à Luz da Bíblia. Então, assim, existem algumas literaturas, poucas, raras, escritas também Por religiosos, entendeu? Cristãos aí, que acreditam que alguma coisa está acontecendo. Eu, por exemplo, eu participo de igreja também. Eu sou presbítero de uma igreja evangélica e eu já tive a oportunidade, por exemplo, junto com o meu pastor, fazendo que a gente faz muito vigília em monte. Então você sobe para o monte, fica orando e tal. E na descida do monte a gente viu um fenômeno desse. O meu pastor estava junto, o filho dele, alguns membros da igreja. Não pira que é Deus nem nada? Assim, o que o meu pastor falou? Isso aí não é anjo. Entendeu? Isso aí não tem nada a ver com o mundo espiritual. É algo realmente anômalo, é algo diferente. E aí, como a gente estuda esse fenômeno dos OVNIs, é um objeto voador não identificado. Só pra você ter uma ideia, esse que a gente viu em Campos do Jordão... Onde fica Deus, cara, nesse... Tipo, agora tem ET, agora vem uns ET aqui. Por que... Onde é que entra Deus nessa história? Deus também criou os ETs, cara. Ele criou tudo. Deus criou o universo, criou todos os seres viventes, criou tudo, cara. Deus tá, tipo, fora do universo, assim. Sim. Vou botar esses cabeçudos. E tudo tá no controle da mão dele. Assim, aí a gente estava até comentando aqui antes do programa do porquê, né, que... Isso coloca Deus em outro patamar, na minha opinião. Sim, Isso coloca mais Deus acima. mais acima. Mais Se a gente acima. for entrar nessa daí... Sim. Tanto é que a Igreja Católica fala assim, se a gente precisar levar o evangelho para esses seres, depois que estiverem abertamente com a gente, eles vão fazer. Seria muito louco, imagina. Louco isso, entendeu? Eu acho moleque. Bizarro, né? Catequese então, interestelar, cara. Porque assim, que eu entendo que o evangelho... Jesuíta interestelar. É pro terrestre, né? É para quem nasceu aqui na Terra por conta do pecado de Adão e Eva, né? Uhum. Tudo aquele projeto que Deus tem para cá. Mas fora isso... Deus, ele é tão grandioso e existir Será que existe a Bíblia do ET? Demonstra o grande poder de Deus, a grandiosidade de Deus, porque mostra que, assim, Deus não seria burro de fazer um monte de estrela, um monte de sistema solar e deixar aquilo vazio, só pra gente contemplar. Então, mas sendo será que tem que... coisa que a gente não contempla. Que tá tão longe, que a gente não vê. Então, assim... Com certeza. Parece os jogos da Rockstar. Tem um monte de coisa então que você ninguém vê que não assim, era pra você ver, tá ligado? Vida, Deus colocou em vários lugares. Então, talvez, aquilo que a gente tá falando no começo aqui, não há uma interferência, a gente não sabe do porquê não há uma manifestação clara desses seres, porque a gente tem que vivenciar o terrestre, tem que vivenciar o plano, sem ter essa interferência de fora. Caralho, cara, posso ser um pouco herege aqui? Sim. Vou ser um pouco herege aqui, olha só, talvez, não sei. É porque assim, isso que você tá me falando tipo, o cara é evangélico de maneira interestelar, cara. Você, tipo, o que você tá falando é que, tipo, que
que Deus criou um troço, assim, porque assim, quando a primeira coisa... Mas criou, Faz cara, sentido, criou faz sentido, tudo. eu não tô desacreditando, Sim, não. sim, O sim. que eu quero dizer é o seguinte, é que assim, a primeira coisa que eu penso não é isso. A primeira coisa que eu penso quando a gente fala em alienígena e terra, e não sei o que, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, o ser humano não entende porra nenhuma do universo. A gente não sabe nada. A gente nem sabe se o que a gente tá vendo é o que a gente tá vendo de fato. Tá ligado? Os caras tiram foto de troço que tá a milhões, centenas de anos-luz, que na real esse troço já até assumiu há mó tempão, né? Então a gente meio que... O ser humano não entende direito, a gente não sabe nem o que compõe o universo, né? Então assim, como a gente não sabe direito, eu fico pensando, a gente não é capaz de fazer esse tipo de viagem interplanetária, que como esses seres supostamente fazem, né? Então, assim, se a gente não é capaz de fazer isso e esses caras fazem, a gente, teoricamente, é menos tecnológico, a gente tem menos tecnologia, a gente tem uma tecnologia Menos evoluído que não os é alienígenas. avançada o suficiente como a desses caras que tem uma aparência esquisita. Você vai olhar pra esse cara aqui, puta, esse aqui é um bicho esquisito. Então, mas você Ele não usa sabe como roupa, é que é a gravidade, Exato. como é que é as Você condições não do sabe planeta lá. absolutamente nada. O ser humano não Esse sabe corpo absolutamente poderia nada. ter se formado. O nosso corpo não tem nada a ver com a nossa tecnologia também. Sim, eu sei. Então, Você já viu que tem animais que vivem em condições extremamente adversas, ou seja, no gelo, Sim. ou dentro do vulcão, Então, na lava o que eu quero- do vulcão. o que eu quero dizer- E tem uma entidade viva lá. O que eu quero dizer Então- é que a gente não sabe a gente não sabe nada. A gente Não sabe nada. Caralho, não sabe nada. A gente não usa 10% do nosso cérebro, cara. Dizem isso. Assim, existe, não, e existe não usa então, mesmo? Deus. Aí Deus. Eu acho que a gente usa 10% do Deixa eu nosso voltar pra Deus potencial. arrombado, porra. Então, aí Deus. Deus. Por que Deus não pode ser só um alien? Que a Mas- gente acha que é Deus, tipo... Então, por que o ser humano não pode ser só algo aleatório? Veja, Não, ó, assim, é um pouco então, herege. ó, É só um pouco não, aleatório, você não mas tá a gente sendo olhava pra herege. céu e tipo, Jesus... Mas Jesus era um ET bonitão, desses aí, Não, então, altão, Jesus entendeu? não era ET, isso Por eu posso quê? te falar. Mas anjo era ET. Eu te provo. É. Te provo. Deus Aí é ET. tu me provar e eu tu te vai me provo, fuder, eu te então, hein? provo. Eu vou te provar, vou te provar. Então, é isso que eu tô propondo. Deus não é Então, um ET? É. Como Por assim quê? Deus é Porque ET, gente? Deus... Eu tô pirando agora. de Porque- outra Porque sociedade. Deus Deus, é um ser, mano. Deus Exato, foi então criado por quê? na Terra? Hã? Olha, Deus foi Ele criado não na tem Terra? necessário Ele ser nasceu um na ser Terra, também. Deus? Não. Então ele não é terrestre. Ele é extraterrestre. Sim, de fato. Entendeu? Anjo, por exemplo. Anjo foi criado... Mas será que ele é um ser? fora Será da que Terra. Deus é um ser? Então, ele é extraterrestre também. No conceito literal, Sim. que eu tô te falando. Agora, Ou você será? pegar- Porque assim, você minha mãe pegar- acha que, Aí você fala assim... anjos e sei lá, por exemplo, minha mãe que é da igreja e tal, e não acredita em ET, por exemplo, ou sei lá, a gente não conversou sobre isso. Se a gente fosse falar sobre isso aí, ela falar que absurdo, como assim? Mas não é. Deus criou os anjos. E aí tem um Então, anjo mas agora. criou fora da Terra, então é extraterrestre, literalmente. Literalmente tá certo. Agora, Vai. literalmente tá certo. É. Então, agora, esse extraterrestre que vem no disco voador aqui, ele cumpre determinadas programações que é diferente do anjo bíblico. Embora ele, em alguns momentos, possa ter a aparência de um anjo, porque lembra que eu falei que tem alguns seres que são energéticos, parece até fantasma, poderia se passar por um anjo, certo? Só que a mente humana quer entender ele que é um anjo, cumpre talvez. determinadas atividades, determinadas missões bíblicas que são específicas. Então, você lê lá na Bíblia, você vai ver que o anjo age daquela forma. Então, anjo e é extraterrestre, e o extraterrestre, que é o tripulante do OVNI, do disco voador, cumpre outras coisas. Esses aqui seriam vida, que pela grandiosidade de Deus ele colocou em outros lugares, porque, seria muita ignorância você pensar que um universo tão grande... E por que Deus se importa tanto comigo? Você já olhou? Será? Por que ele se importa tanto? É o amor de Deus. Mas o amor de Deus é muito grande, cara. É incompreensível. É incondicional. Incondicional. Então, mas é porque esse universo é muito Você pode grande. não amar ele, mas ele continua te amando. Você pisa na bola com Deus, mas Deus continua te amando. E ele é tão grande que ele criou tudo isso. E ele criou o quê? Seres semelhantes a ele. Por exemplo, o ser humano, ele fala lá na Bíblia que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí, qual que é essa imagem? É no intelecto. A gente criou o microfone. Tá. É isso que a gente pergunta, que porra é essa aqui então? A Se gente Deus criou, parece com a esse gente negócio? criou a tecnologia. Os caras criam aqui as naves
A tecnologia, A gente descobre o essas celular, coisas, né? Eu acho que a gente nem entendeu? cria, né? Então, A possibilidade já tá lá. é muito maravilhoso, cara, o universo que a gente vive, porque tem essa multiforma. Então, a gente tem... olha só que coisa doida. Eu acredito na Bíblia, cara. Aham. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar, né? Ele foi embora em nuvens e vai voltar. Ou tu vê nisso uma evidência de Então, que ele é um... então, a gente só sabe, assim, eu tenho a plena Caralho. convicção que ele vai voltar. Mas pode ser que ele volte em nuvens, mas pode ser que ele volte em algum aparato, porque Elias, quando ele foi ascensionado ao céu, ele foi numa carruagem de fogo. Que raio na Bíblia era essa carruagem de fogo? Lá eles colocaram que é uma carruagem de fogo. Ô, e Maria? Mas você pegar E o nascimento uma de nave, Jesus? uma nave assim, ó, Ah. isso aqui não parece uma carruagem de fogo? Sim, se você... Não parece uma carruagem Se de você, fogo? se você é uma mas pessoa é vermelho igual de fogo. 2000 anos atrás Então, e que olha nunca pro viu negócio essas desse, porra, uma estrutura de metal e tal. você Mas não pode teria ser um padrão. cometa também, né? Então Pode aí ser você... um monte de coisa. É. Então, assim, há algumas pessoas, a gente não tem como provar que a Bíblia traga dentro do seu bojo algum relato de OVNI. Mas, porque assim, não tá tão claro. Pô, isso, mas os a caras não Mas, ficam eu vou putos, te não, falar... o bispo não fica puto de tu sugerir isso aí não, cara? Não, Pô, esse bagulho aí de ET, que papo é esse de ET, rapaz? Isso é Não, Deus. cara. Porque minha mãe ia as ficar, pessoas- eu te pergunto porque minha mãe ia ficar, então, entendeu? manda ela pra mim que a gente vai ter um papo bem cabeça lá, entendeu? Manda ela pra mim. Assim, o meu pastor, geralmente, ele manda essas pessoas que acreditam nessas coisas, manda conversar comigo. Pra eles entenderem o que é ufologia e o que é a vida cristã. Que são duas coisas diferentes, mas tem um momento que o negócio tá tudo interligado. Porque tudo está sob a batuta de Deus, do Criador de todas as coisas. Da energia maior, né? Cada pessoa fala uma coisa. Deus, energia maior, o Senhor, entendeu? Então... É o pedaço do puzzle que tá existe faltando, né? uma energia que criou tudo, criou essas coisas aqui também. E botou o quê? Inteligência na nossa cabeça pra gente ir mudando as coisas pro bem. Só que o ser humano tem a parte maléfica dele e usa algumas coisas pro mal. Caraca, todo esse assunto é muito louco. Esse lance da igreja aí que a gente tava falando. Por exemplo, uma parada que eu trabalhava numa firma, Uhum. que o cara que era o meu chefe, ele se amarrava nesses paradas aí. Ele acreditava muito. A gente conversava várias vezes, ele falava, por exemplo, sobre a nave, esqueci o nome dela, a nave do Star Trek. Ele falava que tinha... Cara, isso é muito louco, porque eu vim em tal lugar... Isso há muito tempo atrás. Eu vim em tal lugar que, se fosse pra existir uma nave... a nave do Star Trek seria a nave perfeita que a humanidade criaria pra, sei lá, viagens interestelares. Foi falando e tal. Ele falava do Eric von Däniken. E ele falava do livro dele. E levantava umas teorias que eu falava assim... Caralho, que loucura. Por exemplo, o nascimento de Jesus. Já que você tocou nesse assunto de igreja e tal. Que é... a Maria Virgem, tá ligado? Aí ele falava, cara, uma das paradas que eu lembro claramente ele falando isso, cara, ele chegava meio bêbado do bar do lado, ele, cara, esse negócio de Maria Virgem, cara, como é que você acha que é sem inseminação artificial a laser, cara? E ficava falando de bagulho assim, caralho. Ele levou o Ele pé da levava letra, pros bagulho né? louco, assim, que era tipo... Ela é virgem, então ela realmente não fez sexo, então como que ela teve um filho sem fazer sexo? Inseminação. Os alienígenas fizeram inseminação artificial. A laser, não é qualquer inseminação Então, artificial. existem muitas coisas Caralho. que estão lá na Bíblia que, aos olhos humanos, seria algo absurdo. Mas, se você for levar como um milagre, como algo sobrenatural, e se Deus é o Criador e Ele tem o poder de mudar qualquer coisa, Ele faz. Entendi, então você Entendeu? acha que nesse Então, por caso aí exemplo, foi, tipo, Deus mesmo. Não abriu. Entendi. Foi Deus. E tem coisas que a gente não tem como questionar. Tá. Que a gente vai ficar louco Tá bom. e não vamos chegar à conclusão. Tá bom. Entendeu? Então, por exemplo, como a gente estava falando aqui, essas civilizações, caso elas existam, e eu creio, eu particularmente acredito que existam seres, são Cara, criaturas porque é também muito de Deus. difícil não acreditar Deus. que existam Sim. outras paradas. Eu tenho um grande, assim, ao Cara, eu contrário das acredito pessoas... plenamente que Ó, existem outras então, paradas. ao contrário das pessoas que pensa não assim, acreditam, ó, eu tenho dificuldade em não acreditar. Eu Tipo, caralho, como tenho assim? certeza que existe alienígena, Não tá são ligado? 5 Eu tenho milhões certeza. de registros de coisas realmente estranhas. 5 milhões. Se uma, cara, For for verdade. verdadeira, acabou. É, verdade. basta uma ser verdade. Basta uma. Você tem razão. E tem várias. Sabe um negócio que eu piro, que mano? são Eu piro estranhas. que existe toda uma civilização galáctica e aí tem uns planetas, tá ligado? Que são os planetas meio merda.
e eles não têm acesso à sociedade galáctica, tá ligado? Tipo, nós seres humanos. Aí tem um monte de alienígena aqui, só que eles camuflam e a gente fica meio que... Porque a gente é meio merda? Porque a gente é burro, mano. A gente tá se matando até hoje, tá ligado? A gente deixa a gente passar fome porque a gente não sabe fazer a contabilidade da parada, tá ligado? A gente não consegue pegar um recurso que existe e mandar pra pessoa que precisa por causa que o ego entra na frente, que nem a o ganância. Bob Lazar lá. Você acha que ele teve acesso a algumas coisas, mas tem cara que tem acesso a muito mais coisa. Cara, Tem- esses tem troços uns que o Bob grandes. Lazar fala são Então, tem uns assustadores. grandes lá dos Estados Unidos, que agora já estão na reserva tudo, e aí tem esses lances de exopolítica, que agora tá na moda aí, a exopolítica. Não sei o que é isso. Também não. Seria a política voltada para casos extraterrestres venha, como que vai ser essa política em relação a Entendi, eles. já estão estudando Já como tão que vai ser a estudando. diplomacia Então, no mundo todo está extraterrestre. tendo vários eventos, congressos de exopolítica, para ver como que vai ser Pô, tratado. não mata não, man. Na moral, a gente ainda não consegue Mas se viajar eles pra outro quisessem lugar. matar, já E te- tinha matado, mano. Sim, também acho. E dentro dessa ótica, né, da exopolítica, a gente vê que alguns desses que estão falando coisas dizem que, por exemplo, existem 50 e tantas, acho que é 51 raças que já contactaram os Estados Unidos. Ou seja, tem muita coisa escondida do público em geral, como nós aqui, e que alguns poucos tiveram acesso e que pouco a pouco estão liberando. Só que quando ele libera um negócio desse, fala assim, ó, tem 51 raça alienígena que já contatou os americanos lá, e alguns eles trocam tecnologia em troca de deixar eles fazer mutilações de animais, de fazer abduções. Tem uns caras que falam isso. Se é verdade ou não, mas se for verdade, é algo estarrecedor. Sim, total. É É algo que muda porque todas as crenças, cara. É bizarro isso. Entendeu? Só que eu e você, a nossa vida aqui nesse planeta é limitada. Né? Então a gente vai viver poucos anos aqui. Daqui a pouco a gente morreu e o negócio vai continuar ainda no diz que diz. Entendeu? E poucos é que vão ter acesso Será que não vai ter à verdade. o breakthrough, o momento da verdade? Nossa, imagina, vai ter um momento que Será que os eles caras vão- vão simplesmente descer na porra do meio de Nova York e ninguém vai ter como falar que não tem. Aí fudeu, entendeu? Eu acho que Aí seria engraçado eu demais. acho que assim, o momento da verdade vai ser quando Jesus voltar, cara. A hora que ele voltar aí vai ter um divisor de águas e aí o porque negócio vai se ele voltar como tá descrito na Bíblia, então. é algo que não Aí- tem como aí acabou, aí Mas não é, tem. sabe uma parada que... E dizem que vai ser visto por todo mundo, né? Pelo mundo todo vai saber que a aquele religião evento, diz isso. que sim. aquele evento vai ser um evento universal, né? Mundial. Então vai ser algo louco. Temos que esperar. Se for enquanto nós estivermos vivos, beleza. Dá pra interpretar de uma forma metafórica também, né? Essa volta de Jesus, né? Ele pode voltar através dos ensinamentos. Não, um acredito- momento onde não, todo é mundo físico. seguia a... Ô, ele tem uma. É o que- Jean tava falando é que de uma na teoria. Bíblia ele fala que assim, ele vai voltar como ele subiu. Ele estava onde? Ele estava no Monte das Oliveiras e ele subiu envolto em nuvens e foi subindo e os discípulos vendo ele subir. Mas então ele vai voltar ali. que tem muita- Tanto eu não sei se vocês já viram na internet, tem uma câmera que ela está voltada para esse lugar 24 horas por dia para pegar esse momento. É mesmo? É, na Que internet. engraçado. Porque vai ser ali. Ele vai voltar Tem ali. que ser ali. É ali. Ele falou que era ali, então falou é ali, que porra. É ali. Ele foi ali só entendeu? beber uma E água. se ele Só voltar e não for ali, a gente não acredita nele? Se for em algum outro lugar, pode ser. Pode ser outra Satanás coisa. ali enganando. Porque diz também a Bíblia que Satanás viria como forma de luz, não sei o que, e enganaria muitos, até os crentes lá. Olha, Então tem que eu tomar muito enganaria. cuidado. Tem que É, tomar muito cuidado. Eu li sobre isso também. Minha mãe me fazia ir pra igreja diretão. Lá É. eu tô ligado, tô por dentro disso aí tudo. Por isso que quando você fala esse tipo de coisa, que você acredita, que você tem certeza da existência. Até porque você já teve a oportunidade de ler coisas que eu ainda não tive, Aham. como os desses documentos que você fala que são importantes e tal. Comparar isso, colocar isso sob a luz da religião e ainda ter uma visão racional acerca disso daqui, pra mim, cara, você é um ponto positivo pra cacete. Porque as pessoas que eu vejo lá, por exemplo, que seguem esse tipo de religião, por exemplo, nossa, isso que você falou seria uma puta de uma heresia. Entendi. Então, deixa eu colocar até um outro ponto interessante aqui pra gente pensar. A Bíblia, ela não traz, assim, dentro do seu contexto, os 66 livros que tem lá,
não tem claramente sobre OVNI, mas dá uma noção que alguma coisa tem. Só que Abre pra interpretação, você diz? Só que existem os livros apócrifos. Já ouviu falar Já, dos livros? que são os que não estão na Bíblia. são os que não estão na Bíblia. Nesses daí tem alguns que são claro que fala. Sério? Sim, tem alguns que fala. Então, por exemplo, o livro por de que... Judas, Ô, Edson, então eu posso fazer uma outra de pergunta? Enoque, Posso fazer uma outra pergunta herege? Peraí, deixa eu só terminar. Ó, então, em termos católicos, se você pegar os livros apócrifos, eles vão falar. Se você pegar, por exemplo, em termos hindus, indianos, tal, você pegar o Ramayana dos Vedas, o Mahabharata, o Kandisur tibetano, todos eles falam de guerras, de deuses, mas que, na verdade, esses não é o deus maior. Eram deuses que eram os tripulantes desses objetos, que desde que o mundo é mundo já visitava e já acontecia alguma coisa. Você pegar as tabuinhas sumerianas, que tem... Sumerianas, sabe, Entendi, as Sumérias, sim, Mesopotâmia. aham. Então, você tem lá aquelas Tem muita tabuinhas de história argila desses caras, com né? tudo escrito. Ali tem viagens de pessoas que saíram da órbita terrestre e olharam a Terra de cima para baixo. E descreveram da mesma forma que um astronauta descreveu na atualidade. Que não é plana, por exemplo. Sim, lógico que não é plana, né? Lógico que não é plana. Esses caras aí, sei lá, viu? Esse aí tá faltando, acho que 1% do cérebro só que ele usa, né, cara? Não é 10, é 1%. Cara, isso tudo é muito interessante ouvir você falar, essa parada aí. Porque assim, eu ia te perguntar qual é a visão que você tem, e não, assim, como um evangélico e ufólogo, sobre, por exemplo, religiões africanas, que tem, por exemplo, eu não lembro o nome do Deus Supremo lá por exemplo, do Candomblé, não lembro. Tem um cara que é tipo sinistrão, e aí tem os outros carinha. Você diria que isso é uma organização parecida com a organização? É uma organização espiritual, mas não é extraterrestre. Você acha? Certeza absoluta, é demoníaca. É? Sim, por quê? O que é o demônio? Ele é um anjo. Ele foi criado por Deus também. Mas não é ET? Um terço do... O que Ele diz é a Bíblia? Tá, Ele é ET não veio naquele da Terra. sentido. Ele tá, é, naquele todos são sentido, ETs. O demônio é ET Tá, também. O tá. demônio é ET. Porque ele é de fora da Terra. Entendi. Só não é ET que nasceu E aí, Tá o bom, que... eu não sou ET, talvez. Aí o que Talvez. acontece? Michael Quando teve a Jackson. rebelião... Michael Jackson Né, é a ET. rebelião lá de Lúcifer era um ser de luz e tal. Aham. 1/3 dos anjos que Deus criou foi junto com ele. Então, esses que se rebelaram, que é 1/3, eles são esses demônios que atuam, que entram nas pessoas. Porque a mesma manifestação que a gente vê do Espírito Santo na igreja, por exemplo, é bem parecido com a manifestação no candomblé, no espiritismo, entendeu? Só que são espíritos diferentes. Entendi. Porque é o quê? São os demônios, os anjos caídos. Então tu acredita que tem... Essa vai ser difícil. Ó. E aí eu te provo. Eu te provo É. que o ser ali... Por exemplo, tem o cara lá no candomblé e entra uma entidade nele. Eu te provo que aquilo lá não é um extraterrestre, porque eu já fiz essa prova dos 9. Porque tinha muita gente que às vezes falava que desceu um ser de Órion, e então ele recebia o ser de Órion. Eu falei, beleza. Que porra Então, é essa? aí eu Por que fui lá Órion? no... Por que Aí eu, sempre isso há Órion? muito tempo atrás. Eu ia lá no... Sempre Órion, eu como ia, assim? então, não sei porque Órion... Os caras sempre fala inventam. Sírios, inventa essas coisas porque sabe esses nomes aí. Então... Reptiliano é um bagulho inventado? Reptiliano? É. Não. Aí Ih, tem- caralho. Aí Reptiliano é os caras que dominam a Terra por trás dos panos, não, cara. Não, isso daí É teoria da zoeira. conspiração? Mas assim, existe um ser que é parecido com essa tipologia reptiliana, Aham. que visita também a gente. As Tá pessoas, dentro da as pessoas tipologia. chamam de reptiliano porque eles Mas tem parecem muita répteis loucura, mesmo. cara, É? nesse meio aí. Tem uma galera que acredita que Tem uns que olham e falam vários assim, ó, políticos famosos... o olho dele ali virou, o Mark reptiliano, Zuckerberg é velho. reptiliano. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é... Mas, mano, Tonteria se das existem pessoas. alienígenas, como você acredita que existe, eu acredito que é possível. Não, mas deixa eu falar dos Claro. negócios do centro lá que é interessante. Ah. Então, o demônio é que disse que era um ET que entrou lá na pessoa. Aí eu peguei e fui lá. Eu fui entrevistar o ET, já que ele tá lá no centro.
Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ó, seguinte, História. você é da onde? Ah, eu vim de Orion, tal, beleza. Então, eu quero que você me responda só uma pergunta. Qual que é a distância da Terra ao Sol? Aliás, da Terra à Lua. Que é uma coisa que nós sabemos. E eles também têm que saber. Aí, pum, saiu, desconectou. Entendeu? Então, eu nunca consegui comprovar que esses caras aí que dizem É a que ligação, ET tá ruim o sinal. então, que desce centro, é demônio, cara. Ou é só uma cara, pessoa o cara rodando viajando na também. maionese também. Ou é só uma O pessoa cara, por gosta aí. de teatro, o cara É, quer ser o Orion. é, Eu sou o Orion. Aí vem um então. cara da importância pra ele e fala: caralho, eu sou o Orion. Aí ele fica então. feliz com isso. Aí você Então. faz uma pergunta difícil pro cara, o cara. Não, aí Olha, lascou, saiu aí, hora, aí ele Saiu. desligou, né? Saiu, falou, aí, pi, 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 pi. Pô, meu. Entendeu? Então, assim, na ufologia, a gente tem que tomar muito cuidado, que tem muita loucura, tem muitas pessoas querendo acreditar. Inclusive, o lema da revista é assim, eu não quero acreditar, eu quero pesquisar. Entendeu? Porque tem uns que eu quero acreditar, né? Eu acredito em UFO. Então, essas Mas naves você aqui- quer Querer pesquisar. desacreditar e mesmo assim não conseguir, tá ligado? Esse que Eu é não a- consigo desacreditar, tá ligado? Hã? Eu não consigo desacreditar. Não, eu acho que matematicamente, na minha cabeça, a probabilidade de existir vida extraterrestre é 100%. A probabilidade da gente ter encontrado aqui na Terra, já não sei se é 100%, entendeu? Mas que existe, existe. Tem que existir. Porque realmente aquilo que você falou não faz sentido. Ó, Iporanga, por exemplo, pra vocês terem uma ideia. Por que, que a 1 gente bilhão de tem planetas. uma incidência grande desses avistamentos em algumas partes Você da falou Terra? que tem Eu alguns vou- lugares que tem muito Então, por avistamento. quê? Iporanga por quê? Eu vou te explicar por quê. Ah. Lá é um queijo suíço. Tem mais de 300 cavernas catalogadas pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Beleza? Muitas pessoas já viram objeto entrando e saindo dentro de caverna. Não seria o lugar ideal para você ter uma base estratégica para fazer o que você tem que fazer? Ou também poderia tem um ser. monte Por de isso, buraquinho, né? por isso que aparece desde 1941. Faz sentido. Ou Entendeu? pode ser espécies reclusas das Aí você cavernas pega, também. por exemplo, que a gente que não existe tem. OVNI, objeto voador não identificado, e existe OSNI. O que é o OSNI? Objeto submarino não identificado, que é detectado pela Marinha, pelos Aham. sonares, né, Tem radares. casos disso também. Nossa, o mas- oceano Um monte, deve é ser- onde mais tem. É mesmo? E 3/4 do planeta é o quê? Água. Água. É. Regiões abissais, você entra lá? Cara, eu vi um... Então, tem, Então, cara, se eu fosse o alienígena, base eu tava no fundo do submarina. oceano, mano. Atlântida. É, Atlântida. Porque assim, não é mais lógico você pensar assim, do cara sair lá da Conchinchina, do Juda, de Sirius, De Orion, Orion. De sei Orion. lá, de qualquer lugar lá, e vir pra cá, sendo que se ele montar uma base estratégica aqui, ele cumpre o que ele tem que fazer e depois, se tiver que ir embora, vai embora. O Bob Lazar, ele explicando sobre como funciona, que ele viu lá. Ele trabalhou na S4, você sabe, né? Só pra quem... Eu tô falando pra quem Sim, não... sim. E ele foi convidado... Ele era um cientista que estudou no MIT, no MIT, né? Que Era é um uma cara faculdade foda. pica. Era tipo, não é qualquer um que estuda lá, você tem Não. que ser foda pra estudar lá. E o cara, ele foi chamado pra trabalhar num lugar que ele não sabia o que era o S4, e chegou lá, deram pra ele uns documentos descrevendo materiais e procedimentos que ele achou que era zoeira, que ele achou que aquilo ali era pra ver se ele era louco, pra ver se ele conseguia lembrar daquilo ali depois, porque ele era coisas absurdas, como um gerador de campo gravitacional, Uhum. que é uma tecnologia que não existe, né? E ele fala, quando ele falou que quando ele chegou, era tudo muito segmentado, né? A ciência, muito segmentada. Então, assim, ele estudava aquilo ali, mas ninguém estudava aquilo ali com ele. Isso era meio tinha um merda. parceiro Ele só. tinha um parceiro, E assim, por exemplo, a nave que ele estudava, ele podia andar em uma parte dela, na outra, era outro Era Mas cara. ele falou que turma. ele pilotou a nave. Não, ele falou que viu, ele sabe como funciona. É. E aí é aí que eu quero chegar. Ele falou que essas naves, elas são a nave que ele estudou, e ele viu dentro do hangar acho que mais 7 naves, alguma coisa assim. Ele falou que teve um dia que abriu tudo, ele olhou assim, todas diferentes, parecidas, mas diferentes. E esse gerador de campo gravitacional era o que fazia as naves saírem do lugar. Era o que alimentava, tipo a gasolina, Sim. sabe? Então assim, ele falou que elas eram assim, meio disco voador, parecido com disco,
mas que elas se movimentavam nesse sentido e se apoiavam em coisas, em pés e tal, quando estavam ali resolvendo o probleminha dele ali na Terra, não sei o quê. Porque quando era pra sair voando mesmo, elas viravam como se fosse com um carro virar com as rodas pra frente. E aí esses geradores, essas paradas de gravidade, apontavam pra um ponto que gerava uma distorção no espaço-tempo, tá ligado? E a nave deslizava naquela direção. E a analogia que ele fez era como se fosse uma bola de boliche em cima de uma cama, de um colchão fofo. E você afunda um lado do colchão fofo, a bola escorrega pra aquele lado ali. Cara, imagina esse tipo de... E ele falou que ele estava estudando essa fonte de energia, sabe? Se o ser humano consegue replicar essa fonte de energia... a maneira como a vida é vivida hoje em dia, ela muda drasticamente, né? Imagina um tanque, um caça com campo de força, que nada entra. Imagina, seria muito... E é isso que ele tava falando, que é o motivo pelo qual os Estados Unidos mantêm o sigilo, porque eles querem dominar essa tecnologia. Não tem nada assim no Brasil, cara? Os caras levam tudo embora? Não é um absurdo isso, cara? Leva tudo, cara. Mas agora o Bolsonaro não vai deixar mais. Não, eu não sei se... não sei se ele não vai deixar, viu? Porque assim, tem Será muita que o Bolsonaro coisa é o cara que o revelaria as presidente verdades, não apita nada, entendeu? Eu acredito. Eu tô achando que Ele não não apita nada em apita, muita não coisa, apita. na verdade. Só pra você ter uma ideia, foi feita uma lei pela Dilma pra liberar os documentos todos. Mas não foi. Existe uma lei pra liberar os documentos? Sim. Tanto é que uma parte foi colocada no Arquivo Nacional, só a ponta do iceberg. Aquela que você falou? E o resto não foi liberado. Tá lá em algum lugar. E um militar amigo meu, há algum tempo atrás, disse que geralmente a gente tem 4 graus de sigilo. Só que ele me falou que existe um 5º, que está acima ainda do ultra secreto. Varginha, por exemplo, ele foi classificado alguns documentos, né, os mais importantes, como ultra secreto e alguns como reservado. Reservado é menos que o ultra secreto? É menos. Entendi. O ultra secreto... Quem que é o cara? O ultra secreto é o top. Quem Aí que tem é o secreto, quem que é o pica do reservado, governo? Quem que é o cara que decide isso, você sabe? Aí geralmente são leis, são normativos que Mas você tem que ter coloca um cara lá e... que toma a decisão. Um cara tem que falar, tem que analisar e falar, vai isso sim. Tem É geralmente um militar? É um tem militar de deep alta patente. deep state brasileiro. Deve Deve ser um- existir, Não, né? é um militar de alta patente. E assim, por exemplo, lá em Brasília, há algum tempo atrás, era uma conjunção das 3 armas. Que eles ficavam no 6º Comar, se não me falha a memória ali. Em onde Brasília. tinha o Condabra, que era o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Então ali você tinha representante da Marinha, Exército, Aeronáutica. Então esse comitê decidia algumas coisas. E para você, inclusive, atirar, interceptar algum OVNI, tem que ter autorização do brigadeiro. Que você falou que teve um Do caso ministro. muito foda. Do brigadeiro não, do ministro. É. O ministro da Aeronáutica tem que falar assim, pode atirar. Entendi. É. Que loucura. Você tava falando sobre Ou o o presidente. caso do... Entendi. Ou o ministro ou o presidente. Qual que é o nome daquele caso dos caras perseguindo? É o caso de maio de 86, a noite oficial dos OVNIs. Noite Oficial dos Foram OVNIs. 21 objetos não identificados que invadiram o espaço aéreo brasileiro, na região ali de São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro. Teve também algumas paradas no litoral ali de Santos, teve na Bahia também, lá na Chapada Diamantina. E isso durou vários dias, mas o pico dele foi 19 de maio de 86. E aí a Força Aérea mandou caças de interceptação F-5 e Mirage para ir ao encalço desses objetos não identificados. Foram detectados em 3 tipos diferentes de sistemas de radares, de bordo da aeronave e de solo. Igual como você falou, se foi detectado no radar é porque tem algo físico ali. Então, mas né? ó que coisa louca. Nesse caso de maio de 86, tinha momentos que ele era detectado a bordo da aeronave e tinha momentos que ele não estava sendo detectado a bordo da aeronave, mas estava sendo detectado no radar de solo. E aí, o radar de solo falava assim, cara, tem 7 objetos à sua direita e 6 objetos à sua esquerda te escoltando. Aí falou, cara, eu não tô vendo nada. E nem tem no radar. Nossa, Sai mas daí. deve, que Foi porra de louco. sensação deve Não, ser. então, Mas você é o medo. piloto dessa nave. Eu cheguei a falar com alguns desses militares. Medo. Ele falou assim, cara, dava medo. Porque apesar que o medo, assim, era relativo porque eu não tava vendo. Se eu tivesse vendo, eu tava com mais medo ainda. Sim. Mas é assustador, porque se tá detectando em solo, tá ali. Só que eles tinham alguma tecnologia
de invisibilidade que não detectava no radar e nem via. É. Eu Entendeu? imagino que se o Então, assim, muita coisa bizarra já foi registrado pela Força Aérea, pela Marinha, pelo Exército e, infelizmente, vai para os porões, né, de Você falou que teve acobertamento. nesse lance aí, uma coisa que chamou a atenção que você falou é que tem gravação e você tem essas cópias? Temos. Você tem, né? Temos. Então, Tá, assim... inclusive tá nos sites disponibilizado também, É. para quem quiser escutar. E tem no Arquivo Nacional também. Você pode entrar lá Que e site é e esse que tem fazer pra o- ouvir aí, se você quiser ouvir? da Burnie. É? É. Ou depois tu fala pra gente colocar na descrição ali Passo, também, tá? passo. Quanto a... Você me falou um troço nesse evento aí, que os caras chegavam perto do objeto voador a ponto de ficar em Judite. É isso, não? Isso. Judite é quando você trava o mesh, né? E aí você pode disparar, porque com certeza você vai acertar o objeto ali que tá travado na De tão mira próximo do seu... que tá, Tá é muito isso? próximo e aí você não vai errar. Só que quando você travava ele em Judite, parecia que a inteligência que estava dentro daquele OVNI entendia aquilo, que ela imprimia uma velocidade estonteante Isso embora. já em velocidade incrivelmente alta. Incrivelmente. Já estava alto, que o caça já estava chegando nele. E aí ele imprimiu uma velocidade que é impossível para qualquer caça convencional que se tinha naquela época, né? Os mais velozes não imprimiriam uma velocidade daquela. Em tão Se pouco tempo, né? imprimisse, o piloto morria esmagado na parede. Entendeu? por causa de da tanta força G, pressão. né? É que por causa você da falou força que G. na gravação o cara fala que o cara tá muito perto e ele vai... Ó, Ele tá falou, mil pés. 2.000 pés, 10.000 pés, perdi o alvo. É assim. Tipo, do nada. Isso, Do nada. isso em velocidade Vum. absurda, né? Foi, Isso voando muito rápido. Que É louco isso, né? muito louco, Nossa, muito cara, louco. conversar esse tipo de coisa é algo que dá uma zoada na mente, É. né? Eu espero muito que exista, mano. Eu espero muito que invadam, inclusive. Faz a gente... 51. eu quero que invada lá a área 51 pra me ver como é que fica aquilo. Mas Eu eu não gosto de não segredos, acredito que meu. vai Não tem que ter acontecer, não. segredo Não com vai ninguém, acontecer, não. não, hein? Vai. Não vai. Vamos lá, meu. Vai vocês. Lá depois vocês me contam, leva uma câmera, eu vou transmitindo no meu canal lá Boa, ao boa. vivo, entendeu? Boa. Ô, Edson, tu trouxe aqui também umas Ó, revistas trouxe pra umas gente... revistas, se você quiser sortear aí pra Vamos galera. sortear aí, vamos ver com os bagulhos E dos caras também do trouxe, PicPay. trouxe 4 livros. Aí, 2 aí eu vou autografar pra vocês. Legal, né, pra vocês. autografa todos que Autografa a gente vai tudo dar. que a gente Entendeu? vai dar pros caras do PicPay. pros Isso. E caras aí do- você vê aí dos pra quem apoiadores. você distribui e Edson, tal. de muito boa. obrigado pela tua presença. Tá bom. Obrigado Prazer de foi verdade. meu, prazer foi De meu. verdade, sair da tua casa e vir aqui falar com 2 babacas. sobre ET. Não, Dois assim, bafetões. compartilhar conhecimento nunca é demais. Cara, eu fiquei... Sempre é bom. Hoje foi um dia que eu fiquei assim... A maior parte do tempo de boca aberta aqui com essas paradas. E teve coisa que a gente nem falou, né? Ó, o que eu vou essas fazer, fotos do- cara? Eu vou deixar tudo pra vocês, inclusive essas fotos aí. Ô, louco. Tá, beleza. Seria deixar muito tudo aí legal. pra Muito vocês. foda, essas fotos são muito foda, Tudo, inclusive. tudo Obrigado. pra vocês. Se vocês quiserem dar pra Cara, não, alguém, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou. que vocês eu vou, quiserem eu fazer, vou postar vocês isso no fazem. Twitter. Todas as fotos no Twitter, quem quiser ver, eu vou postar lá ótima no ideia, Twitter. cara. Ótima ideia. Entendeu? Quem Faça quiser isso ver. mesmo, vou fazer também. Que Eu aqui tem retuito a bastante tua. coisa aí que eu trouxe mais pra gente dar uma olhada, né? E ir discutindo. Beleza. Aí vai surgindo Essas fotos aqui são ideias. muito fodas, meu. Essas de coisa que Que claramente pousou. algo pousou no meio do De um lugar Pantanal. nada a ver, é. Um helicóptero não vai pausar no meio do Pantanal, a não ser que seja do exército. Legal. louco. E aí eu queria pedir pra tua galera, Ah. se quiser se inscrever lá no meu Ah, canal, tá aqui na descrição. ajuda a gente que a gente tá, né, começando. A gente chegou semana passada a 10 mil inscritos, né? Aqui já tá quase chegando 100 mil, né? aquele flow Eu tá falei, quase meu, 100 mil. se... Então, mas se alguém quiser saber mais sobre o Edson, sobre esse assunto aí, dá uma olhada Link lá na no... descrição, tá na descrição aí, hein? Eu Isso, tenho certeza que é tem isso muitos entusiastas sobre... É, eu fiquei E a interessado pra revista caralho. mesmo, quem quiser, tem a revista, tem o site da revista www.ovnipesquisa.com.br. Também você pode Sai pegar... quando? Sai de quanto em quanto tempo essa revista? Essa aqui, como a gente não tem editora, então depende da gente de vocês, fazer. sim. Então a gente já tá editando a número 5. Legal. Tá. E tá muito legal. Cada número que passa, a gente tem superado em qualidade e conteúdo de informação. Na 5, só para dar um gostinho, a gente vai colocar 2 casos de abdução que ocorreram em petroleiros brasileiros. Eles estavam em alto mar e foram abduzidos os marinheiros, ficaram fora dias e depois a nave trouxe eles de volta para dentro do barco.
Que loucura. Já tinham sido Os ETs dados... são gente boa pra caralho, né, Não cara? mata É, mas ninguém. levaram, né? Fizeram as Ah, experiências transa que tinha que ali, fazer porra, e mó depois bom, transa, depois trouxeram bota de volta, né? Tá tranquilo. Consertam as leucemia, não é? É. Eles consertam os negócios às vezes, não Às consertam? vezes conserta. Aí. Eu tenho laudos de pessoas que foram curadas de cegueira. Caraca. Eu tenho o laudo antes, né, com problema de visão, e depois o laudo posterior, ela já curada, depois que teve um contato com um ser desse tipo. Só pra ficar bem claro, é porque você corre atrás desses laudos mesmo, né? Sim, Você é o cara que você tava falando que enche o saco da aeronáutica. Sim. É que nem, por exemplo, na igreja tem o caso lá do cara que a fulana orou, ele tinha AIDS e foi curado. Então aí eu vou atrás, pego o laudo quando ele tinha AIDS, lá tem um monte de laudo, 5 laudos, e depois faz o exame, não dá nada. Aí eu tenho os dois, eu falo, aí foi milagre. O milagre aconteceu Porque tu mesmo. vai lá olhar. Porque tá comprovado através de fatos e dados. Contra fatos e dados não tem argumentos. É aquilo. E OVNI é isso, cara. O fenômeno, ele é real. Agora, o que se discute ainda é da onde vem e qual o objetivo deles. Aí existem várias Agora, que eles vêm hipóteses. aqui, eles vêm aqui. Que eles vêm. Estão aqui nos visitando, já há bastante tempo. E vai chegar um tempo em que eles vão ter que se mostrar. Mas eu acho que aí vai ser um nível de civilização que a gente já vai estar bem mais avançado. Porque hoje a gente é em burro. termos de civilização, a gente está engatinhando. Sim, imagina. Tecnologicamente, a gente até que está razoavelmente bem. Mas em termos civilizatórios, de civilização, muita coisa tem que mudar, né? Porque a gente vê o quê? Pai matando filho, filho matando pai. Pô, isso daí é algo que não deveria Guerra, não sei estar o quê. acontecendo na nossa sociedade, né? Porque está faltando o quê? Faltando amor, está faltando... Evoluir, ser melhor, ser né? melhor. Mas eu creio numa civilização ainda que vai dar a volta por cima aí e... Se Deus quiser. Quem sabe E um o dia a GT gente voltar vai por ser aí. os OVNIs, né? Já pensou? Nós vamos Quem buscar sabe, fazer. a gente vai- Eu que vou abduzir os outros. É, Quem olha sabe? essa alienígena aqui. Quem vou sabe a pegar. gente vai pegar umas navezinhas aí, né? E vamos fazer reconhecimento de alguns outros lugares. Pois é, aí. né? Já Vai que eu tão- acho uma Já alienígena estão bem querendo, bonitinha. já tão Chega o querendo Beerus mandar missão Beerus. tripulada pra Marte, né? Sim, Sim. o Elon Musk. Então, beleza. Valeu, Eu que Edson. agradeço Obrigado aí. pela presença. Vocês dois aí, o Flau aí, vocês estão de parabéns. Valeu, mano. Tá, vou divulgar lá no meu Valeu, canal valeu. também. E até uma próxima oportunidade, se a gente tiver essa oportunidade. Com certeza. Pedir pra todo mundo olhar agora pra câmera, fazer um joinha pra gente tirar um print aqui. Joinha pra câmera. Galera, muito obrigado. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Flow Podcast. Beijo. Tchau. Temos mais no futuro. Valeu.